No dia 17 de julho começa a fase de crescimento entre Sol e Áries, trazendo novas discórdias. E aí, como será que viveremos essa tensão? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. E a gente chega na fase de quadratura, que para a astrologia é um momento de tensão, de incômodo, de causar movimento para tirar a gente da zona de conforto e fazer com que a gente se movimente no sentido de desenvolver aquilo que foi desenhado durante a conjunção. Ou seja, vamos vivenciar um incômodo, uma tensão que obriga a gente a lidar com os temas de Áries e temas do Sol, né? A partir da nossa essência, a partir da nossa consciência, a partir daquilo que a gente entende sobre si, sobre aquilo que a gente tem no interior, atravessado por essa energia, né, conflituosa, discordante, né, caótica da Áries. Vale a pena lembrar que Áries é um planeta descoberto em 2005, né, um planeta anão pela astronomia. Então é um movimento que a gente ainda vai entender, vai assimilar e talvez fique até para as próximas gerações. Só que a gente já sente o impacto dela, né? Como eu falei no vídeo sobre Áries, a gente tem Áries, todo mundo que está vivo tem Áries no signo de Áries. Com isso a gente tende a vivenciar essa energia mais conflituosa, mais guerreira, mais aguerrida do signo de Áries. É por isso que a gente precisa entender, né? Precisa enxergar em nós como que nós causamos discórdias, o que a gente faz, o que a gente semeia de caótico no mundo. A partir daí a gente vai compreender melhor essa energia de Áries. Ou seja, a gente precisa observar principalmente os efeitos que vão manifestar no auge, na colheita. Vocês vão ver, eu vou falar a data que vai acontecer esse auge, mas vocês vão ver também que essa mandala de tensão é ainda mais intensa do que a de Urano, Marte e Algol. Isso mesmo, vocês não ouviram errado não. Então fica aí, que daqui a pouco eu vou mostrar a mandala. E quem era Áries, né? Pela sabedoria grega ou mitologia grega, ela era considerada a deusa da discórdia, das intrigas, do caos. Mas Áries era filha da noite, né? De Nix. E ela é irmã de Áries, ou seja, Marte, né? Ela é irmã de Marte. E ela está muito associada por essa tradição a eventos que causam grandes mudanças, grandes conflitos e até mesmo transformações a partir dessa intriga, dessa energia que ela traz para tudo aquilo que toca. E a história mais conhecida de Áries é do casamento de Peleu e Tétis, né? Áries não tinha sido convidada, afinal quem quer a discórdia, quem quer a intriga por perto? Ao descobrir que ela não seria convidada, ela plantou uma maçã dourada, um pomo dourado, escrito para a mais bela. Isso gerou uma briga entre Hera, Afrodite e Atena, né, que culminou com a necessidade do mortal Paris, né, de decidir qual era a mais bela. Paris escolhe Afrodite e aí começa toda uma confusão. Afrodite teria prometido a Paris que ele poderia escolher a mulher mais bela do mundo para se casar e Paris escolhe exatamente Helena, a esposa de Menelau, rei de Esparta. E ele vai lá, sequestra ela e aí começa uma guerra, né, que vai dar origem à guerra de Troia. Então Áries está indiretamente ligada a essa energia. Quanto mais a gente compreender essa história, porque existe inveja, existe uma retratação negativa do feminino, né, a partir da inveja das deusas e tudo mais, a gente vai entendendo um pouco mais como que essa sabedoria grega coloca isso pra gente. E a partir daí a gente consegue entender outras coisas, né? Inclusive como a sociedade patriarcal se estabeleceu desde a Grécia Antiga com essas histórias. Ou será que essas histórias foram modificadas para dar exatamente essa impressão? Mas para quem quiser saber mais, vou deixar aqui o vídeo da história, né, que eu falo um pouco mais sobre Áries, essa consciência que a gente está desenvolvendo, inclusive mostro mandalas onde ela estava ativada no momento em que gerou conflitos, guerras, né, pelo mundo afora. Mas também vou deixar o vídeo da conjunção entre Sol e Áries para a gente entender, né, de onde a gente está vindo, como nós estamos chegando até aqui, o que vamos desenvolver. No mapa astral, onde a gente tem Áries, muito provavelmente a gente precisa mergulhar internamente e entender não só como a gente causa essas discórdias
discórdias, como a gente participa delas, também indicam um ponto de conflitos, desafios, mas também onde podemos ser levados a nos rebelar para romper com as coisas, né? Romper com o status quo. Não só representa pontos de conflito e desafios, mas como também onde nós podemos ser provocados a nos rebelar contra injustiças, contra situações desiguais, né? A buscar uma identidade mais autêntica, mesmo que isso signifique romper com normas estabelecidas. Ali também é preciso entender como que nós, né, tomamos parte dessa discórdia aí pelo mundo. Bem rapidinho, vamos às próximas datas desse ciclo. A oposição, o auge à colheita no dia 17 de outubro, trazendo os resultados e aquilo que a gente precisa fazer. Já a finalização começa no dia 14 de janeiro de 2025. Então a gente tem até lá, né, para trabalhar melhor essa energia, entender, principalmente no sentido de aprender. A nova conjunção, ou seja, o fim desse ciclo e o início do novo só acontece no dia 14 de abril de 2025. E lembrando que com o Éries a gente está aprendendo ainda, então não se cobre, não se exija demais. Vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Então essa é a mandala do momento em que Sol e Éries formam um aspecto de quadratura, iniciando o desenvolvimento do ciclo atual, acontecendo no dia 17 de julho, às 11h21 do horário de Brasília. Sol a 25 graus de Câncer, né? Já se aproximando ali dos graus finais do signo, e Éries a 25 graus de Áries, formando então a quadratura exata, uma mandala cheia de aspectos, como dá para ver aqui, né? Então vamos lá. Primeiro ponto em relação ao Sol e Éries, que estão iniciando o desenvolvimento do ciclo. Quer dizer que a tensão, o incômodo, né, a quadratura para chacoalhar a gente e tirar a gente da zona de conforto. Fazer com que a gente movimente naquilo que foi iniciado durante a conjunção. Mas não só isso, a gente precisa enxergar também como nós vamos lidar com essa questão da Éries, aquilo que ela representa, né? A energia da discórdia, da intriga, do caos, que ela muitas vezes vai trazer muito ali para essa essência solar. Então a gente precisa clarear isso, né? Vai precisar de um pouco de sensibilidade, um pouco de empatia, uma atenção àquilo que precisa ser entendido em nós, da nossa essência, mas também aquilo que vai ser irradiado por esse Sol na coletividade. Claro que quando a gente fala do coletivo, né, e Éries é um planeta que está além dos transpessoais e, portanto, tem uma energia muito mais voltada para impactar movimentos coletivos do que o individual. A gente acaba sendo afetado, isso aqui é o que a gente sabe até hoje, né? Os estudos ainda precisam avançar, mas a gente usa a energia de Éries similar aos transpessoais. Então a gente fala que ela afeta muito mais o coletivo e o indivíduo é impactado indiretamente, né? Ou seja, de fora para dentro. Aquilo que acontece fora geralmente tem um impacto em nós, e principalmente como a gente vivencia essas questões da discórdia. Com Éries, a gente pode embarcar nessas ondas aí das influências discordantes, né, dissonantes, que criam situações desarmônicas e faz com que a gente seja levado por essa energia da coletividade aí. Além de Éries e a influência que o Sol exerce sobre ela, lembrando que Éries tem uma órbita muito mais longa do que outros planetas, está em Áries já há bastante tempo. Então a gente tem que lembrar também que essa energia de Áries, que essa energia afeta esses temas de Éries e também, por consequência, o tema do Sol. Mas além de Éries, o Sol tem aqui trígono com Saturno, né, uma energia fluente, uma energia que pode ser para que a gente, neste momento de tensão de crescimento, consiga enxergar um horizonte, né, uma outra forma de trabalhar Éries, não só falando que é discórdia, que é intriga, essa coisa toda, mas que a gente possa também estruturar melhor, né, a nossa essência em nós, o nosso centro, o nosso eixo, para que a partir daí a gente consiga entender essa outra consciência, essa outra energia
que está em atuação aqui. Então, além de Saturno, tem também um trígono com Netuno, né? E aí é uma energia fluente, mas a gente precisa falar também das miragens, ilusões, fantasias que podem influenciar nesse momento, né? Porque como é um trígono, a linha azul, que todo mundo julga ser boa, né? Muita coisa pode passar despercebido. A gente não se dá conta das ilusões, isso nubla essa luz que o Sol está tentando trazer para as discórdias, para o caos, para as intrigas, para a gente amadurecer essa consciência e manifestar aspectos desafiadores. Só que não é só isso, né? Porque aqui também, ó, o Sol faz um sextil com Urano, que ainda está em conjunção com o Algol. Então, as rupturas, as rebeldias, né? As transgressões, as mudanças bruscas, o radicalismo, tudo está ali influenciado também pela estrela maligna Algol, sugando essa luz, sugando o que há de positivo e trazendo o horrendo à tona. Então não só a gente vai vivenciar a partir das discórdias, mas também dessa energia que não é uma tensão, e ainda bem que não é um aspecto tenso, mas que de certa forma é uma energia forte e ainda traz uma influência. Porque não é só isso, né? O Marte também está aqui envolvido, trazendo uma força para tomar atitude. Então, algo que, né, traz ali uma discórdia, algo que traz ali um desentendimento, isso gera uma atitude impensada a partir da energia de Marte, né, que é muito o ímpeto para a luta, mesmo estando numa posição ali de touro, onde ele está um pouco enfraquecido, e isso leva à impulsividade e acaba manifestando essa ruptura, essa transgressão de Urano com o Algol sugando a luz. Então aquilo que muitas vezes era um movimento que podia ser positivo se perde nesse sentido. Essa mandala me parece até mais intensa do que a mandala do encontro entre Urano, Marte e Algol. Quem não assistiu, dá uma assistida, porque é interessante, né? Porque é importante entender também esse movimento. E como se não bastasse, o Sol também está caminhando para fazer a oposição com Plutão, né? Trazendo à tona, né? Chegando ao auge, a colheita dos ciclos, resultados, expondo muita coisa. O Sol também representa figuras de autoridade. Então, o que será que o Plutão vai jogar na nossa cara? Vai deixar exposto, né? Vai trazer à tona o lado pútrido. E aí a gente vê todos esses movimentos em cima do Sol, de Netuno, até mesmo de Saturno, de Urano e agora Plutão, ou seja, os transpessoais estão envolvidos, a Ares vai além disso. São movimentos que indicam por essa mandala que algo vai, né, tende a se manifestar ou tende a iniciar a partir de agora conforme a tensão de desenvolvimento e que isso tende a impactar muito aí a humanidade de agora em diante, porque são movimentos muito maiores do que as vontades individuais. Por isso que eu quero, né, por isso que a gente precisa ter uma atenção especial para aquilo que tende a se manifestar a partir de agora. E o principal, né, quando chegar o auge, né, tanto de Ares, tanto de Plutão, e aí a gente tem que ter uma atenção especial para aquilo que o Sol e Ares vão revelar, vão trazer para a gente quando a gente chegar ao auge. Será que a capacidade da gente entender as discórdias vai ter se realizado? Porque o Plutão também pede limpeza do negativo agora. Então as intrigas, as discórdias, o caos que pode se manifestar, a gente precisa limpar ele para que isso, né, de certa forma, seja trazido ali algo positivo à tona mesmo com todas essas influências. O ascendente cai a 21 graus de Libra, né? Então a gente pode incorporar diplomacia, harmonia, um refinamento, né, dessas energias, criando condições harmônicas, o que pode ajudar um pouco a dissipar essas cargas. Se a gente entender e se a gente, né, primeiro fazer essa limpeza toda, fazer todo esse processo que está indicado aqui, né, pensando com responsabilidade de Saturno, às vezes trazendo algo positivo, fazendo essa limpeza com Plutão, para que a gente consiga diminuir um pouco dessa carga e talvez aí suavizar um pouco, né, dar uma suavizada aí, porque essa mandala realmente está intensa.
Então é importante também se preparar nesse sentido e pensar como que a gente pode criar situações mais harmônicas e menos discordantes, né? Menos caóticas. E a partir dali a gente tem uma atenuação dessa energia. O meio do céu cai a 15 graus do signo de Câncer como bússola aí desse momento da quadratura. A gente tem que ter uma sensibilidade, uma empatia, uma compaixão, né? Um olhar mais sensível e acolhedor. Está sendo esperado isso da gente. Então, pode ser daí que venha muitas vezes a suavização, como eu estou dizendo aqui. E a lua que rege Câncer está passando em Sagitário. Então, pede que a gente tenha uma visão mais ampla, um horizonte maior, que a gente não fique tão restrito, como eu estou falando aqui, a essa coisa da discórdia, da intriga e tudo mais. Vamos ampliando essa visão, vamos trazendo algo além para que a gente consiga entender um pouquinho mais de um planeta que foi recém-descoberto, né? A gente ainda tem um longo chão pela frente, talvez até para as próximas gerações trabalharem melhor, mas que a gente faça essa ampliação e entenda que muitas vezes essa questão toda aí representada pela Áries pode ser algo que a gente aprende a lidar de uma outra forma sem embarcar nessas correntes aí que levam a gente sem a gente pensar. E também da gente ter uma visão além dessa energia, dessas questões que o Câncer representa de memória e tradição. Como eu falei no ingresso do Sol, está muito bem defendido, né? O tradicional, as instituições, o conservadorismo está aí para não deixar mentir. E talvez seja a hora da gente ir além disso e enxergar como reparar as raízes rompidas com os povos originários, com os povos que foram trazidos para cá na marra e escravizados, né? O que hoje a gente chama de os povos negros, os povos pretos, porque reparando isso talvez a gente consiga fazer essa atenuação dessas cargas. Porque até então o que acontece é que a gente está tentando varrer tudo para debaixo do tapete e seguir como se nesse país há 200 anos ou menos, né, não tivesse pessoas escravizadas. Como é muito recente, né, às vezes esse volta aí 2, 3 gerações ainda vai encontrar ancestral escravizado. Então a gente precisa repensar tudo isso e não vai ser a partir da conservação, da manutenção da tradição que a gente vai conseguir construir algo novo, indo além, né? Como a gente está nessa fase de transição da era de Aquário, a gente precisa repensar tudo, não adianta, dá trabalho, é doloroso, é ruim, é desagradável, mas é preciso fazer para que a gente possa, quiçá, sonhar em um mundo menos desigual. Então é isso tudo que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil aí para todo mundo. Ou seja, né, a gente viu lá as tensões, o quanto que os transpessoais estão influenciando nessa mandala. Mesmo assim, a presença de Algol a partir da energia de Urano, um aspecto forte, ou seja, a gente precisa ter uma atenção a 1000%, né, mantendo os radares ligados a 1000%, como eu sempre falo aqui no canal, para aquilo que vai se manifestar. Porque se é um momento de tensão, de auge, de crescimento, a gente tem que ter o olhar redobrado, entender essa energia. Como eu falei antes, a gente ainda está compreendendo Áries e talvez não seja algo que a gente vai conseguir fazer nessa geração. A gente já pode começar a vislumbrar muita coisa, inclusive aquilo que eu disse, né? Olha a mensagem de Áries e olha a mensagem da mandala que aparece com o meio do céu em Câncer, né? Que fala exatamente sobre tradições, sobre memória e sobre ancestralidade. E Áries traz essa energia que causa um levante contra a injustiça. Então não é brincadeira, né? A gente realmente está indo para um ponto onde é necessário regenerar certas raízes, certas conexões que a gente perdeu no passado, ou melhor, que foram arrancadas de nós e que agora a gente está num processo de tentar recuperar para reparação e para regeneração, porque nós aqui no Brasil não entendemos muito ainda a nossa identidade porque a gente não olha para trás, porque a gente não se reconectou ainda com as fontes, né? Com as verdadeiras matrizes que a gente tem. A gente vai buscar o mundo eurocentrado, né? O mundo ali que tem a Europa ali como o centro de tudo, como grande profusão do mundo ocidental, a grande civilização europeia. A gente esquece que a nossa raiz está aqui nos povos originários e também naqueles que foram arrancados de suas terras, trazidos para cá como escravos, né?
Os negros e os pretos originais da África, do continente africano. Então, quanto mais a gente reparar isso, usando... Olha aí, a gente está falando de já encarar Ares como algo positivo, né? De ele se levantar contra essa desigualdade, se levantar contra essa injustiça, construindo, quiçá, uma sociedade menos desigual, usando a energia de Ares. Então não é simplesmente discórdia, não é simplesmente caos, envolve algo maior, um planejamento, uma visão mais ampla sobre essa consciência que todo mundo coloca como algo fútil, porque a origem da história, a origem do mito é essa, é uma origem fútil. Ela ficou enciumada ali, que não foi convidada para um tal casamento, né? E a partir dali provocou toda uma consequência que culminou numa guerra. Então a gente entendendo Ares de uma outra forma, né? Nós estamos fazendo algo que é da energia de Áries. Nós estamos ousando ir onde outras pessoas não foram. Então enxergar essa Ares como um potencial de se rebelar contra aquilo, contra as injustiças do passado e que permanecem, né, muito bem firmadas no sistema, na sociedade da atualidade, porque a gente não quer olhar para trás, a gente acha doloroso, incômodo, né, que faz ali todo um movimento, não, para que mexer nisso, vai falar de racismo, vai falar de não sei o que, não quero nem ouvir. Enquanto a gente mantiver essa postura, o passado permanece perdido e a gente permanece desconectado dele. Então essa é uma grande possibilidade que a gente tem de reparar e entender com outros olhos a nossa história. Então não só a gente vai olhar para o lado individual, entender como surgem os conflitos, como que a gente causa eles, como a gente é levado por eles, a gente vai ousar se entender de uma outra forma, né, de uma forma muito mais aprofundada e que possa trazer tanto aquela necessidade que a gente sempre teve nesse país, que é de uma identidade de verdade. Não é baseado lá fora, não é baseado somente na Europa, né? A gente foi muito mais impactado por essas culturas indígenas e africanas, então a gente precisa disso. E a partir daí a gente começa a diminuir, né, as chances, aquela tensão toda ali que está desenhada na mandala que pode impactar negativamente o nosso mundo. Ou seja, por exemplo, quem tem Ares na casa 7, que vive conflitos nas relações, pode ir além disso, pode trazer até mesmo a energia criativa, indo além do destrutivo que ela representa, do caos, da intriga, né? Enxergar nesses desafios todos as oportunidades de autodescoberta, né? De descobrir a si mesma no meio desse caos e entendendo, né, como que pode criar, porque a gente está falando da casa 7, a casa dos adversários declarados, como que a gente pode apaziguar esses conflitos, amadurecendo essa visão e aproveitando de uma outra forma. Então a gente está falando de um movimento que começa de fora para dentro, a partir da influência externa de Ares na coletividade, mas a resposta é dada de dentro para fora, com a gente entendendo o que tem lá no interior, modificando comportamentos e impactando nas relações. Então a gente está falando de relacionar não só no sentido amoroso, afetivo, mas de se relacionar com a humanidade, com o mundo, com a nossa sociedade, causando o que eu gosto de acreditar, um movimento em cascata, um movimento muito positivo e que tende a trazer retorno, né? Tende pelo menos a não colocar mais pilha na fogueira do que já tem nesse momento da atualidade. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que o canal tem a área de membros com mandalas exclusivas, mandalas antecipadas, custando menos que um cafezinho, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quiser e quem não puder ou quiser, continue assistindo, compartilhando, comentando, curtindo, incentivando, porque o Astrolibertação só está aqui porque vocês apoiam e abraçam esse canal. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.